teve um pouco com a gente aqui nesse mês tão difícil para eles. Esse mês é brabo, né, velho? Só vejo você pulando de um lugar pro outro. Isso que eu vi esses dias do Pedro Osmar, não foi? Pô, ele é do mesmo. Ele é do mesmo lugar, que é a mesma coisa que aquele outro que a gente. É a mesma rádio? É. Eles são parentes, não? Todo mundo. Não. Ah, não, Pedro Osmar é um apresentador, né? Esse senhor que é o dono, não? Não, seu. O Gene. Esqueci o nome dele, o Gene. Muito bem, beleza. Então, tô pra mandar aqui, você fala. Bom, gente, vamos começar aqui então, sem muita formalidade, né? Que nossas lives têm sido nesse objetivo, de ser uma coisa bem, um bate-papo, uma coisa bem informal. Hoje para mim é mais fácil ainda, porque além de tudo estou com um amigo aqui, pessoal. A gente não consegue se encontrar muito nessa vida médica, então a gente resolveu fazer a live para se encontrar. A gente está aproveitando, né, nosso terceiro encontro aqui, né, de caráter científico, mas voltado, na verdade, para a população leiga, né? A gente tem essa carência de informação em geral, né, do ponto de vista de saúde, a ponto de algumas dúvidas sempre se recorrerem, né? O médico atuante, militante, né, vira e mexe, a gente está respondendo as mesmas perguntas, né? Então a gente vê como uma coisa muito interessante na live a questão de fazer uma coisa voltada para a população mesmo, né? Rodrigo está acostumado a falar para colegas, né? Um cara muito atuante em termos de congressos e etc. Mas o nosso interesse é justamente para os nossos seguidores, para os nossos frequentadores aqui do ambiente da Sinapse, poder realmente ter um caráter muito... como é que eu posso dizer? Realmente de esclarecedor, de esclarecimento, né? De dúvidas, etc. É um assunto muito interessante hoje, né? Todo mundo sabe, a gente está aí no Novembro Azul. Já são quantos anos, Rodrigo? Você sabe de cabeça? Porque agora que me veio essa... mas acho que foi um dos primeiros, não foi, talvez, dessas campanhas relacionadas às cores. Eu me lembro muito da Mama e do Novembro Azul, né? A gente aproveitou essa oportunidade, óbvio, como a gente tem a oportunidade de ter esse colega com a gente, começar, se é que precisa apresentar o Dr. Rodrigo, vamos lá, né? E o nosso objetivo aqui de uma live, de um bate-papo, eu vou virar aqui para ele, né, gente? A gente não tem esse costume de ficar olhando para cá, vamos lá. Rodrigo é urologista, se faltar alguma coisa, você me fala. A gente vai resumir também, porque senão a gente não faz a live. Me apresente como você. E se fizer ano que vem, pode ter certeza que vai ter duas folhas dessas. Ele não para. Rodrigo é urologista e sexólogo. Pode corrigir qualquer coisa, Rodrigo. Pós-doutorado em fisiocirurgia, professor da Universidade Federal Fluminense, atua no serviço de urologia do Hospital Universitário, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, é membro da International Society for Medicine, da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, membro do Departamento de Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular da Sociedade de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, membro do corpo editorial da International enfim, mais alguma coisa aqui que ele é dentro, integra a Liga de Urologia da Universidade Federal Fluminense, tem várias referências bibliográficas aí dele, autor de livros, artigos publicados em periódicos, em anais, vários trabalhos apresentados em congressos. E esse cidadão friburguense, assim como você. Aí a gente tem uma imensa gratidão em Friburgo de termos nos tornado cidadãos friburguenses. Falei
falei cidadãos, tá, gente? Não vai confundir com a história recente aí que teve, não. Bom, para tomarem conhecimento pleno do sistema político, sugerimos apreciarem pelo Lattes, L-A-T-T-E-S. Ali vocês vão encontrar o resto dele. Faltou botar aqui que ele também sabe tocar um violão como ninguém. Isso aí eu posso afirmar. Eu não sei se ele opera bem não, mas tocar violão ele toca bem. Rodrigo, prazer, obrigado, tá? Assim a gente se encontra, a gente tá sempre junto, dentro do que pode, e aí dentro do que pode já tem uns anos aí que a gente não consegue estar junto aí com calma. Rodrigo, é um prazer, cara. A gente separou algumas perguntas aqui dentro do que a gente acaba ouvindo mais e tudo isso. Uma coisa que eu queria começar é que até eu mesmo tento entender a nossa situação, Rodrigo, em relação. A gente está falando, né, gente, sobre, basicamente, a gente vai se focar muito no câncer da próstata. Né? E para começar, para a gente conseguir entender como é que a gente se situa, a nossa realidade brasileira aí, ela está muito diferente da mundial em termos de estatísticas, em termos de tratamento, de resolução de tratamento. Eu digo isso porque a gente é um país que às vezes tem um impacto da medicina pública, né? Então, não sei se isso acaba mexendo nos nossos resultados. Como é que está essa situação? Bom, Paladino, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. É uma honra estar aqui na Sinapse, é uma honra estar ao seu lado. Como você diz, a nossa vida correria é tão grande que às vezes a gente tem dificuldade até para se encontrar, para conversar. O câncer de próstata, sem dúvida, é um problema mundial, né? Então, as mesmas questões que a gente passa aqui, os estudos mostram em países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos também sofrem com essa prevalência do câncer de próstata, todas as questões ligadas ao câncer de próstata. E o Brasil também vem avançando muito com as plataformas robóticas, com novos medicamentos. Óbvio que em termos de saúde pública a gente tem essa dificuldade de implementar essas tecnologias, isso para qualquer tipo de tratamento e de doença, mas o Brasil vem acompanhando essas tecnologias, mas acho que isso é uma questão mundial, não difere muito, eu acho, todos os problemas que a gente enfrenta aqui com câncer de próstata, como que os outros países vêm enfrentando também. A cirurgia robótica já chegou ao SUS? Sim. Olha, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem robô no Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário, hospitais militares já tem robô, o Marcílio Dias tem robô, o Hospital HFAG da Aeronáutica, o Central do Exército, não tenho certeza, e o INCA foi o primeiro a ter robô antes mesmo dos hospitais privados. Então a gente já tem essa tecnologia. Os hospitais no SUS, óbvio que isso aí não nos proporciona oferecer esse tratamento para os pacientes usuários do SUS, inclusive em termos de medicina privada, não é uma coisa que está no rol dos planos de saúde, e as cidades do interior também, a grande maioria ainda não dispõe do robô, como é o nosso caso, mas você tem algumas cidades já chegando robô, como Macaé já tem robô, Campos tem robô, Itaperuna tem robô. E assim, só uma curiosidade em termos as instituições, as particulares que sejam, né, ligadas a convênios e tudo isso, esse investimento é algo assim muito fora do contexto. Então assim, na verdade, o que a gente observa, né, conversando com colegas, eu não sou gestor, não estou falando direto com gestores, mas que nem sempre você vai ter um retorno. Sim. Não vai ser uma coisa custo-efetivo para a instituição. Mas é uma coisa que esse retorno é muito mais relacionado ao serviço prestado em si, né? Agregado, né? Você vai para o hospital, tem robô. Agora você pega, por exemplo, dentro da nossa realidade, eu não sei se você pegar um hospital com uma rede de saúde própria aqui, implementar um robô, essa era a questão. Se vai conseguir se pagar. Se realmente a gente tem uma perspectiva da possibilidade de futuramente em Friburgo ter um tratamento assim.
eu creio que isso durante muito tempo ainda vai ficar nos maiores centros mesmo, né? E às vezes até você, por exemplo, você pega talvez Petrópolis, Teresópolis, tem uma proximidade maior com o Rio, não sei também se é mais interessante para o gestor colocar um robô lá ou que o paciente vá até o Rio fazer e volte, uma coisa que eles estão já acostumados. O importante é você ter a tecnologia aí disponível. Hoje a gente tem. Eu tenho um colega de turma também que ele faz cirurgia do aparelho digestivo, muito focado na oncologia, e eles estão começando a utilizar também aí, eu digo o grupo dele, né? Se eu não me engano, para pâncreas, se eu não me engano. O robô é utilizado para tudo praticamente. E me diz uma coisa, Rodrigo, para a turma entender aí, né? Quais são os sintomas assim muito mais frequentes, assim, os sintomas mais comuns assim que levam alguém a pensar, pô, eu tenho que procurar o urologista, tirando, lógico, que a gente vai falar sobre a questão do exame de rotina, né, e tudo isso, mas se alguém for procurar por conta de sintoma, o que vai ser valorizado? É um gotejamento pós-miccional? É um esforço miccional? Então, aí o que eu te digo é que, infelizmente, quem esperar ter algum tipo de sintoma para procurar um médico, provavelmente, se for um câncer de próstata, ele vai fazer um diagnóstico já na fase avançada. Na grande maioria das vezes, o câncer de próstata ele é diagnosticado de uma maneira assintomática, ele é silencioso. Assim vai descobrir ou no exame de rotina através de uma elevação do PSA, que é o exame de sangue, ou no exame de toque feito pelo médico. Assim a gente faz o diagnóstico na grande maioria dos casos, e quando você faz o diagnóstico numa fase inicial, a chance de cura é próxima de 90%. Quando o paciente chega sintomático, aí ele pode ter dor para urinar, sangramento ejacular, dor óssea, isso já pode ser inclusive uma manifestação de uma metástase óssea, por exemplo. E aí a gente não tem nenhuma proposta curativa. Então aí fica a primeira mensagem, não espere ter qualquer tipo de sintoma para que levante um sinal amarelo para que você procure um urologista. A gente tem que ser proativo e a gente está falando aqui de rastreamento. Então o paciente tem que fazer assim como as mulheres fazem o exame preventivo. A mulher não espera sentir dor, ter algum problema ginecológico para procurar o ginecologista. Aquilo já está enraizado, né? Ela já, quando menstrua, ela já é encaminhada, a mãe já pega, já leva no ginecologista dela, já passa a acompanhar anualmente, então é uma coisa ali que vai no automático. Um homem não. O homem tem que vencer todo esse tabu ou sentir alguma coisa para ir procurar o médico. Exatamente. E daí já vem inclusive a próxima pergunta que eu ia te fazer. Ainda existe muito esse tabu, né, Rodrigo? Muito tabu, muita resistência, muita desculpa. O ano tem 365 dias, né? O homem não tem um dia para marcar uma consulta em urologista. Ele sempre vai ter uma questão, um problema. Não, eu tenho paciente que o paciente foi em 2018, ele volta em 2024 e bota a culpa na pandemia. Não, mas a pandemia, pô, meu amigo, já passaram 4 anos já da pandemia e você ainda está botando desculpa na pandemia. Isso é o homem, isso é o perfil do homem. Mas eu acho que assim, essa resistência vem diminuindo, a conscientização vem melhorando, a gente vê os homens mais preocupados, isso é muito importante, isso que a gente está fazendo aqui, esse papel de conscientização que a Sociedade Brasileira de Urologia faz, que vocês estão fazendo aqui, eu acho que isso aí são sementinhas que a gente vai plantando, que a coisa vai, de maneira exponencial, vai atingindo esses homens. Assim como um mantra que a gente acaba repetindo em consultório, né? Aquela história, não, doutor, meu PSA está... Você faz acompanhamento da sua próstata? Não, doutor, meu PSA está sempre... Você já foi ao urologista alguma vez? Não, mas eu acompanho com PSA. Enfatizando aqui, reforçando aqui o que o Rodrigo está falando, né? O PSA ele não é o que a ciência manda ser feito, é você acompanhar a sua próstata por um exame de sangue apenas, né? Certamente, Rodrigo, isso eu nem pergunto, certamente o Rodrigo já deve ter feito muito diagnóstico, certamente já deve ter feito, é ótimo, né? O Rodrigo já deve ter feito alguns diagnósticos em pacientes que nem com o exame estavam através do toque, né? E na realidade, que inclusive é uma coisa que eu vou aproveitar falando do toque aqui para deixar claro, o pessoal
também tem... Não é só o preconceito, você vê que falta tanta informação que as pessoas às vezes falam, eu tenho que ir no proctologista, né? Eu vou no proctologista porque o toque é retal. Mas na verdade você está indo ao urologista para ele ver a sua prótese, a sua próstata. Então, Rodrigo, a gente vai reforçar aqui para a turma que uma rotina adequada de prevenção é a ida regular ao urologista com o PSA. Assim, dificilmente não vai pedir, né, Rodrigo? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que esse viés é algo muito importante, né? As pessoas escolhem, nós vivemos a era da facilitação na medicina. Eu prefiro fazer o exame de sangue, vou lá, não tenho o desconforto do exame, enfim. Acho que é muito pouco para a gente que está do lado de cá, a gente vê o sofrimento relacionado à doença. Assim, vamos organizar essa ideia então, essa mensagem. Isso, primeiro, como que seria uma... O que a Sociedade Brasileira de Urologia ela recomenda? Todo homem com mais de 50 anos deve fazer uma consulta anual com o seu urologista e discutir tudo isso que a gente está falando. Aqueles que têm fatores de risco, tem história familiar de câncer de próstata, pai, irmão, tio, pacientes da raça negra, obesos, que aumentam a chance de câncer de próstata, devem já começar numa fase mais precoce a partir dos 45 anos. Quais são os exames, digamos assim, obrigatórios? O exame de PSA, que é o exame de sangue, o antígeno prostático específico, e o exame de toque, o exame digital retal. Se a gente for falar de qual seria o melhor marcador isoladamente, se você for escolher um exame, de fato o PSA ele é melhor. Se você tiver só um exame para fazer o PSA, ele é melhor. Inclusive, saiu um estudo esse ano numa revista europeia renomada mostrando essa mensagem. Mas isso não exclui a necessidade do toque. Até como você bem falou, tem outros estudos mais antigos que mostram que até 20% dos casos você tem um diagnóstico de câncer de próstata com o PSA normal. E quando a gente faz o exame de toque, você está examinando o paciente. Quando o paciente vai ao teu consultório, você está falando de prevenção, na verdade a gente não tem como prevenir o câncer de próstata, a gente tem como prevenir um diagnóstico de uma doença avançada, um desfecho ruim e a morte. E quando você examina o paciente, isso eu falo com meus alunos, falo com meus residentes, quando a gente vai fazer um exame de toque, você vai examinar um paciente, você está vendo uma oportunidade de ver a saúde desse homem como um todo. Sim. Então você, como clínico, sabe disso, a gente está sempre discutindo. Às vezes parte da nossa formação, né? Você não vai ter um bom médico que não bota a mão no paciente. E não só isso, o paciente vem até a gente, a oportunidade daquele paciente que não vai a médico nenhum, você dosar uma glicose, um colesterol, ver a pressão arterial desse paciente. E às vezes você está indo além da avaliação da próstata, fazendo um diagnóstico de doenças importantes. Não que a gente vai tratar, mas você encaminha para o clínico ou para o profissional competente. Mas para aquele homem, assim como o ginecologista faz, ele vai tratar inicialmente um diabetes, uma pressão arterial. Isso vai dar longevidade para esse homem. A gente vê muitas pessoas falando hoje de medicina anti-aging, isso, aquilo e tudo mais voltado para uma questão estética de saúde, mas a gente acaba, quando a gente está fazendo esse trabalho, você está tratando inicialmente, está rastreando, está descobrindo doenças que a gente sabe que são as principais causas de morte hoje no nosso país, são doenças, né, metabólicas, cardiovasculares. E você até acabou respondendo uma das sequências aqui, que era a questão da tendência familiar, né? Entra como um fator predisponente também, né? Sim. Então, só relembrando isso, você acabou de falar aí, fatores mais comuns de predisposição, porque gente, quando a gente está falando em predisposição, não é que se você se enquadra nesses fatores, você vai ter a doença. É uma questão é mais um motivo para você ser mais alerta, né? É a mesma história. Se eu estou numa situação de obesidade grave e tudo isso, é muito mais provável que eu tenha um problema articular no joelho, pela carga e tudo isso, do que uma pessoa que não está passando alguma situação com questão de obesidade. Então, assim, Rodrigo, como você comentou agora, te peço até desculpa, mas te peço para repetir, para que fique, achei isso muito importante. Esses principais fatores predisponentes, você falou alguns aí, né? Quer dizer, história familiar,
raça negra, obesidade. É isso. Obesidade, inclusive, acho que está entrando em quase tudo de oncologia atualmente. A obesidade é a doença que inflama, né, o paciente. Então é fator de risco. Se você for ver todos os tipos de câncer, acaba a obesidade sendo um fator de risco. Mas sem dúvida a história familiar é o que nos chama mais atenção. Quando você tem um pai com câncer de próstata, dobra a sua chance de ter um câncer de próstata. Quando você tem um irmão, essa chance triplica. Mas o que a gente vê na prática, como você falou, a maioria dos casos são diagnosticados de maneira esporádica, pacientes que não têm histórico nenhum na família. Mas se eu tenho um paciente que tem um histórico, o pai teve câncer de próstata, o irmão teve um câncer de próstata, e ele já vem com alguma alteração no PSA, ou no toque, você já levanta o sinal amarelo, e é um paciente que você vai olhar com outros olhos. Mas o fato também de você, eu não tenho histórico na família, eu não sou obeso, eu não sou da raça negra. Você pode ser o primeiro, né? E na sua realidade, nos teus pacientes, né, na maior parte das vezes, até porque como um colega que tem um volume de pacientes muito grande, está muito mais próximo da estatística, né, geral do que alguém que tem um volume pequeno de pacientes. Né? Qualquer fenômeno repetido mais vezes vai tender a estar mais próximo da estatística normal daquela situação. Se você jogar uma moeda uma vez, a chance de 2 vezes é mais fácil é pegar 2 vezes cara do que você jogar 1000, que vai tender a dar 500 de cara. Então, dentro disso, Rodrigo, essa estatística é interessante porque a gente sabe que você tem um volume de pacientes muito grande. Na maior parte das vezes, você atualmente, por tudo isso que a gente falou, incluindo preconceito, incluindo a procura e tudo isso, você tem tido a felicidade de ter a maior parte das situações podendo ter um tratamento de cura específica mesmo? Olha, são realidades diferentes, né? Eu digo que eu sou um privilegiado de, ao longo dos meus 20 e poucos anos de formado, eu trabalhei em atendendo tudo que é perfil de paciente, né? Paciente de instituição pública, paciente que trabalha na lavoura, em comunidade carente, paciente, né, mais com condição financeira melhor. E assim, o que a gente vê? Quem tem um acesso mais fácil à saúde e que acompanha regularmente, acaba que você, quando faz o diagnóstico, você faz o diagnóstico numa fase mais inicial, que é o que bate com a literatura. A maior parte dos casos a gente diagnostica na fase inicial, onde você vai oferecer um tratamento com chance de cura acima de 90%. Isso é o que eu vejo na minha realidade. Sim. Mas infelizmente, depende muito do ambiente. Não só pelas dificuldades que a gente tem com a saúde pública, como com também um certo preconceito. O homem ele já cria uma dificuldade. E quando ele resolve procurar, ele já enfrenta outra dificuldade, que é o acesso à saúde. Sim. E aí a gente acaba fazendo diagnósticos. Eu vejo isso lá no Hospital Universitário Antônio Pedro, eu vi isso muito aqui no Hospital Sertão aqui em Friburgo. Então isso a gente acaba pegando pacientes em fases mais avançadas. E hoje uma realidade que às vezes também entristece um pouco, que a gente viveu essa situação já também aqui na clínica, é quando você consegue um diagnóstico, às vezes não tão precoce, de uma doença oncológica, e você precisa que esse paciente consiga chegar à alta complexidade da rede pública. E a gente, às vezes, vê doenças evoluindo, tendo desfecho ruim, dentro dessa morosidade. E isso eu estou falando até mesmo num cenário atual de muita judicialização dessas questões, mesmo assim, hoje em dia a gente ainda vê alguma dificuldade nisso, mesmo no paciente que foi lá na defensoria, no ministério, conseguiu lá um acesso. Isso tem sido uma coisa um pouco difícil e triste. Enfim, a gente torce para que em breve isso esteja sendo sanado, né? E dentro disso, Rodrigo, já que a gente está falando dessa questão das cores, né, que isso traz uma atenção maior, dentro disso os programas públicos em relação a isso, né, se deu algum olho mais carinhoso em relação a isso?
os governos no geral estão focados nisso? Tem algum tipo de subsídio específico para isso, ou de orientação, um programa? Como a gente vê às vezes em maternidades, o estímulo ao parto normal, programas para isso. Tem alguma coisa relacionada à próstata, de referências, ou os serviços por si só mesmo estão melhorando, ou só quando chega novembro? A gente tem, assim, obviamente, as UNACOMs, as unidades que tratam do câncer especificamente. Você tem o INCA, que funciona com excelência. Você tem algumas unidades, por exemplo, hoje a nossa referência aqui é Teresópolis, no centro de câncer lá. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter um centro de câncer aqui também em Friburgo, e isso engloba não só o câncer de próstata, como as doenças oncológicas de uma maneira geral. Lá o Hospital Universitário Antônio Pedro também, em Niterói, ele é uma referência para toda aquela região, desde Maricá, pega Itaboraí, ali, São Gonçalo, até Niterói. Então, existem os centros de câncer que acabam abraçando o tratamento do câncer de próstata, mas toda essa campanha voltada para o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. Então, 1 a cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata depois dos 50, 60 anos. Então, isso é muito prevalente, assim como você tem a campanha do Outubro Rosa para o câncer de mama. Então, as atenções acabam sendo voltadas para isso, mas é o que eu falo. A gente não deve se preocupar só com o Novembro Azul, com o mês de novembro, e deixar todos os outros meses de lado. Assim como a gente não deve também só falar de câncer de próstata. Eu acho que é um momento para a gente aproveitar e conscientizar o homem de que ele tem que cuidar da sua saúde como um todo. É a saúde masculina, né? A gente muitas vezes vê isso, um foco de se falar saúde da mulher, né? E a gente não fala da saúde masculina, né? A gente fala especificamente do câncer de próstata quando chega em novembro, é o que o Rodrigo está falando aqui. Rodrigo, quando você quer estender a investigação em relação à imagem, né? Qual seria o melhor exame de imagem? Ultrassom? Quando que se opta pelo ultrassom? É pélvico? É transretal? Não é ultrassom, é uma ressonância, que eu quero ver acometimento regional ali. Como é que é a questão da sequência de imagem? Um exame de imagem ele é obrigatório no rastreamento do câncer de próstata. Isso não está em nenhuma diretriz, nenhum guideline. O PSA, o exame de toque, alguns colocam um EAS, enfim, para você fazer uma avaliação da rotina do homem. Mas para a próstata é PSA e o toque. Aí o ultrassom da próstata ele é um exame interessante para você ver a anatomia da próstata, ver o peso da próstata, olhar a bexiga, se esse paciente esvazia bem a bexiga, ele não vai te dar informações importantes com relação ao câncer de próstata. Tá? E quando a gente pede ultrassom por via abdominal, via suprapúbica. O ultrassom transretal ele só é utilizado para orientar uma biópsia. É dessa forma que é feita uma biópsia para colher os fragmentos da próstata por via transretal. A ressonância é um exame que vem ganhando muito espaço, é um exame excelente quando você tem alguma suspeita de câncer de próstata, quando você tem alguma dúvida. Hoje, antes de pedir uma biópsia, a gente acaba já fazendo a ressonância, que ela vai te dizer primeiro se existe alguma área suspeita ou não. Às vezes, pouco o paciente de fazer uma biópsia desnecessária. E se ele te mostrar uma biópsia... E às vezes não vai te até, na verdade, pular a biópsia, dependendo do resultado do exame? Então, depende, se é um caso de dúvida. Digo biópsia que eu digo, fazer a biópsia já no pré-operatório ali, né? Não, se você tem uma suspeita de câncer de próstata e você é um caso de dúvida, dependendo do que vier uma ressonância completamente normal, sem nenhuma área suspeita, até te dispensa de fazer uma biópsia, dependendo do caso. E quando ela vem com uma lesão suspeita, você não só vai indicar aquela biópsia com mais certeza, como você vai ser mais assertivo no teu diagnóstico, porque você já vai fazer uma biópsia direcionada para aquela área. Então a ressonância vem ganhando muito papel aí nessa situação, nesse cenário. Compondo aí essa conduta, na verdade, né? E em relação, Rodrigo, assim, ao tratamento, ele sempre vai ter cirurgia? Existe tratamento sem cirurgia?
sempre vai passar pela cirurgia e em termos de complemento, né, de doença oncológica, em geral, vai ter uma quimioterapia, vai ter uma radioterapia, como é que costuma ser isso, de uma forma geral, né? Eu vou falar bem de uma Sim. forma geral, porque cada paciente é um paciente, cada caso Se há lesão à distância ou não. Exatamente. Mas a gente está falando aqui, vamos falar do câncer de próstata localizado. Isso. O paciente fez um diagnóstico, o câncer está localizado na próstata. Você tem algumas opções de tratamento e para isso você vai se basear em alguns fatores. Então você vai olhar o toque retal, vai olhar o PSA, vai olhar o resultado da biópsia. E aí a gente estratifica esse paciente, se ele é de baixo risco, risco intermediário, risco alto. Hoje um baixo risco, vamos imaginar, comparando, é como se fosse uma tartaruga, um câncer que ele vai crescer muito lentamente. Dependendo da situação, você pode propor para esse paciente até fazer o que a gente chama de vigilância ativa. O paciente não opera, ele vai ter que entrar num protocolo rigoroso de exames seriados, que é um câncer que pode ser que ele não venha evoluir e poupar esse paciente de um overtreatment, de um tratamento desnecessário, um tratamento excessivo. Isso, nos Estados Unidos hoje, se for uma doença de baixo risco, praticamente todo paciente é tratado a gente fala, dessa forma. Na verdade, ele é acompanhado dessa forma e se a doença avançar, ele vai fazer algum tipo de tratamento. Uma doença de risco intermediário já é um câncer que ele tende a evoluir. Vamos imaginar que é como se fosse uma lebre, né? Se você bobear também, ele escorrega das suas mãos. Então é um paciente que você vai oferecer para ele ou cirurgia ou radioterapia, de uma maneira geral. E você tem que individualizar o paciente, você tem que explicar todas as vantagens e desvantagens, e essa é uma decisão compartilhada entre médico e paciente. Então, às vezes eu vou aos extremos, tá? Um paciente jovem, um paciente que tem muita saúde, para ele a cirurgia ele aguenta bem, mesmo que ele tiver algum sangramento, o risco é pequeno, ele tem uma condição cardiológica boa. Como eu vi hoje de um paciente, não, eu quero tirar logo isso, é um paciente que ele é adepto à cirurgia, ele prefere ir lá e fazer cirurgia e resolver o problema. E tem outro paciente, às vezes, que tem pavor de cirurgia, ele já tem um risco cirúrgico, um cardiológico maior, e entram outras questões, inclusive de logística. Por exemplo, aqui em Friburgo a gente não tem radioterapia, então o paciente que resolver fazer uma radioterapia, ele vai ter que ir ou para Petrópolis ou para Niterói. Às vezes você conversando, fala assim, não, mas minha filha tem um apartamento lá em Niterói, isso não seria um problema para mim? Então você tem que, a gente não pode seguir também só as diretrizes, os guidelines e impor isso para o paciente. Você tem que entender como é que é a vida daquele paciente, oferecer as opções para ele, explicar o melhor possível, e aí a gente toma essa decisão em conjunto. Eu sempre falo para o paciente, olha, eu tive diagnóstico e tal, vai para casa, pensa, conversa com tua esposa, com teus filhos, com tua família, não precisa tomar essa decisão agora. Ainda assim, ainda coloco, como você falou, às vezes é interessante ele escutar a opinião de um radioterapeuta, de um oncologista, ter uma equipe multidisciplinar para oferecer o melhor tratamento para o paciente. E quando é doença de alto risco, você acaba fazendo cirurgia e às vezes tem que complementar com uma radioterapia, mas quimioterapia é uma coisa que não tem um papel curativo geralmente para o câncer de próstata, não. A gente faz bloqueio hormonal, isso seria em casos de exceção, casos muito avançados. E a gente tem visto também no avanço dos aparelhos de radioterapia, das máquinas, a gente tem visto muito menos complicação actínica, né, que são as complicações relacionadas à radioterapia. A gente tem alguma pergunta? Sim, porque a gente ainda tem algumas Temos nossas várias. aqui, mas vamos satisfazer os mais importantes para a gente. Bom, Dr. Marcelo Ventura. O toque retal sempre foi muito importante, sempre atuei e analisei de forma universal. O professor Rodrigo Barros acha importante fazer o toque em todos que fazem o screen de CA de próstata ou não? Boa noite, Marcelo. Marcelo é colega nosso e colega mais ainda do Rodrigo, que também é urologista. É um né? prazer, excelente pergunta. Obrigado, Marcelo. E uma pergunta Um abraço, inclusive. de altíssimo nível que hoje gera uma discussão muito grande, né? Por quê? Isso, no meu entendimento, não deveria nem ter essa discussão. Eu senti que essa é uma pergunta boa para congresso, né? Para Exatamente, jogar por quê? bomba e ficar assistindo, né? O Marcelo,
ele pensa como eu, e a gente é de uma escola que acho que o paciente tem que ser examinado. Hoje, eu estava conversando, eu estive em Miami no ano passado, estava conversando com um colega lá, e ele falou que ele não lembra a última vez que ele fez um exame de toque. Porque ele se baseia em PSA, ressonância, medicina do americano. E assim, tem estudos já mostrando, saiu um estudo europeu esse ano, que o toque retal, ele não tem de fato vamos dizer assim, porque se eu falar que um valor preditivo positivo, uma assertividade muito grande, você acaba fazendo muito exame de toque retal para descobrir um caso ou outro. O PSA ele acaba sendo um exame mais sensível, né? Mas eu acho que assim, são os exames que se complementam. Exato. E se você chega para o paciente, se eu falo muito, você fala assim para o paciente, olha, não se preocupa não que você tem 1% de chance de ficar incontinente usando fralda. Se ele ficar incontinente, não adianta, ele não quer saber dos outros 99%, ele ficou incontinente, para ele é 100%. Então um paciente que você faz um diagnóstico no exame de toque, você já faz toda a diferença na vida daquele paciente. Um paciente que às vezes você vai fazer um exame de toque para avaliar um toque retal, você vê uma fissura anal, uma hemorroida, ou às vezes até um câncer de reto. Olha, é igual você... Eu vou além. Quando você tira a roupa do paciente, vai fazer um exame de toque, você bota a mão na barriga, tem tantas coisas que você pode descobrir ali, em que se você ficar só no PSA e na ressonância, não colocar a mão no paciente... Exato. Então... Você falou uma coisa... Mas é uma pergunta que cada vez mais você vai ter debate. E a gente vê muito isso numa tendência realmente da medicina americana, né? Um pouco um afastamento ali do contato mesmo físico com o paciente. É muito estranho realmente para colegas da nossa geração, da nossa idade, você falar numa medicina sem exame físico. O Rodrigo colocou uma coisa muito importante, que é o seguinte: você pode ir a um problema, você pode ir lá olhar a sua próstata e no exame te descobrir algo muito mais complicado. Eu me lembro que numa aula de semiologia, a gente aprendendo a examinar o paciente, na Santa Casa, a gente foi fazer um toque retal num paciente, era exame, não era, ele não estava, né, especificamente, era uma coisa mais voltada para o ensino mesmo, e a gente diagnosticou um tumor de reto. Lógico, era uma coisa grosseira, a ponto do estudante ali fazer o diagnóstico, mas me chamou muito a atenção. Eu acho que eu, até por ter sido na fase de estudante, eu acho que eu fui uma das pessoas que a vida inteira, desde que eu me formei até hoje, sempre falei, o toque não dá para não fazer, o toque não dá para não fazer. É o que o Rodrigo colocou, não se está se elegendo um exame para ser feito aqui, um principal, quem é mais importante, quem não é. Essa conjunção, essa associação de todos os dados que você puder para tentar ter o melhor para a tua saúde, né? Não faz sentido para mim, nem do ponto de vista né, de raciocínio, eu abdicar de algo que pode salvar a minha vida, né? Quer dizer, eu tenho 3 coisas que podem salvar a minha vida, eu vou escolher uma, vou escolher 2, enfim. Tem mais. Outra é de Dr. Marcelo Ventura. Ultrassonografia transretal não seria mais interessante se a circunferência abdominal for grande, com farto depósito de gordura subcutânea? Isso não seria um óbice para análise do tecido prostático? Aí, só fazendo um complemento ao Marcelo, o que ele quis dizer é o seguinte: muitas vezes você vai criar pela gordura, você vai acabar, a gente tenta falar da forma mais leiga possível, você vai acabar criando um distanciamento maior da próstata ali, que talvez eu entendi que é isso que ele quis dizer, né? Onde muitas vezes o transdutor, estando por via retal, ele está mais próximo da próstata ali. É o que acontece na gestação. No início você faz transvaginal, porque você vai estar mais próximo ali em relação ao tamanho do feto, você chega mais perto ali do útero para poder ver uma estrutura que é menor. Com o crescimento do embrião, perdão, estava falando de embrião, com o crescimento do feto,
você vai ter só pela via transpélvica ali, pela via pélvica, você vai conseguir visualizar bem tudo isso. Creio que a pergunta tenha sido nesse sentido pelo fato da questão da obesidade, criar uma barreira ali. Eu não sei se isso que faz sentido para mim como clínico, sim. Eu não sei se faz isso. Na verdade, assim, a questão da biópsia. Não existe uma recomendação para a utilização do ultrassom transretal que não seja para fazer a biópsia. Eu entendo a pergunta do Marcelo. O obeso muitas vezes é difícil de você, pelo exame físico, fazer o exame de toque, sentir a próstata, ter as informações que você necessita. O ultrassom transretal ele vai conseguir te dar essas informações. Seria uma situação de exceção. A gente tem que botar na balança até que ponto vale a pena ou não, porque é um aparelho, se a gente está falando aqui do homem que está correndo do exame de toque, quem dirá de um aparelho de um ultrassom transretal, né? Mesmo no paciente magro, o ultrassom transretal ele é mais fiel, ele é mais fidedigno na medida do volume da próstata, tá? Mas ainda assim como um protocolo. Não entra como um protocolo. O ultrassom suprapúbico quando transabdominal, né? A gente faz isso de uma maneira mais rotineira. O ultrassom transretal para fazer a biópsia seriam situações assim de exceção, que você precisa muito de ter algumas informações ali da próstata, não conseguiu pelo toque, e até mesmo a ressonância hoje, ela ainda é mais fiel do que o ultrassom transretal na medida desse volume. Então, talvez, embora seja de um custo maior, tem outros inconvenientes, talvez também possa entrar aí nesse armamentário como uma ferramenta também diagnóstica. Dr. Otto envia um grande abraço e fez a seguinte pergunta: qual a melhor alimentação e suplementação para a saúde da próstata? Boa noite, Dr. Otto. Obrigado pela presença e pela pergunta. Muito bom. Muitas coisas foram estudadas, muitos estudos você veio falar de semente de abóbora e de tomate. Muitas coisas foram estudadas, mas na verdade hoje a gente não tem nenhum estudo com evidência científica que a gente possa afirmar que, olha, faça uso disso. Um critério de validação ali que maior. Isso vai prevenir, vai diminuir sua incidência de câncer de próstata. O que a gente sabe é que ter uma alimentação saudável como um todo, né, vai evitar, vai diminuir a chance de você ter uma série de doenças, dentre elas o câncer de próstata. Mas não há nada que a gente possa sugerir hoje, nenhum fitoterápico, a gente não tem evidência científica para oferecer isso para os pacientes. Né? O que acontece? Está sendo muito, está muito em voga a questão da alimentação como não só preventivo como terapêutico, né? A questão é que isso está em voga agora, e a gente está falando sobre doenças que você tem anos e anos e anos e anos de estudos bem fundamentados, consolidados em multicentros. Então, como é uma coisa que está mais na novidade agora, vai levar um tempo até que se tenha estudos validados, né, que comprove alguma coisa, ou vai se descobrir que não tem como comprovar muito alguma coisa. Será que enfim, quem tem essa possibilidade, quem tem a indústria farmacêutica, ela está interessada? Ou os medicamentos todos que vêm saindo aí para tratar câncer de próstata avançado, né? A gente vê a própria psiquiatria, né, do Marcelo, né, que a gente vê um investimento muito grande para tratar a doença. Será que prevenir é uma coisa que é interessante? Existe esse viés, né? Existe esse viés. Outra pergunta de Dr. Marcelo Ventura. O professor Rodrigo Barros valoriza o PSA total ou acha também importante a análise da densidade do PSA? O mais importante é o PSA total, mas todas essas variáveis, né, essas subformas ou estratificações do PSA são importantes. Isso vai ser importante para a relação é muito fidedigna, Rodrigo. O que é a relação disso? Você faz o exame, você tem o PSA total, PSA livre, e existe embaixo, você vai ver ali que tem uma relação entre um e outro, de uma porcentagem, que isso te induz, isso pode mostrar para você uma tendência àquele crescimento ser maligno ou benigno.
O quanto disso tem sensibilidade e especificidade, Rodrigo? Vocês confiam muito nisso? Obviamente isso não vai mudar uma investigação dentro de uma suspeita. Mas tem realmente algum valor? Na verdade, assim, a gente tem alguns valores. Ou só de abrir o olho, como você assim, isso tudo complementa uma alteração do PSA, que são situações que vão te dizer se aquela alteração do PSA é mais sugestiva de benignidade ou de malignidade. Então, por exemplo, o que o Dr. Marcelo está falando, essa densidade PSA é uma relação que tem com relação ao peso da próstata. E que, em tese, por definição, teria que ser a avaliação do peso através de uma ultrassom transretal. Então, assim, mas na verdade, isso para que o leigo entenda, quando você faz o exame de PSA, você tem o valor do PSA total, aí tem algumas relações ali, os percentuais que aparecem, isso cabe ao urologista avaliar, junto com o peso da próstata, com o exame de toque, esses detalhes, e num todo você vai somando. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um PSA um pouquinho alterado, e tem uma relação baixa, tem um histórico na família de câncer de próstata, o pai teve, o irmão teve, tudo vai te levando a aumentar essa possibilidade, e no final você discute com ele, olha, eu acho que no seu caso especial, por causa disso, seria interessante a gente prosseguir essa investigação, fazer uma ressonância, fazer uma biópsia. Um caso apenas com PSA alterado, você fez o toque, não viu nada que chamasse a atenção, tem um fator predisponente mais assustador, você chega a indicar, às vezes, só sobrou a relação ali, a única coisa que está alterada, o PSA está um pouco alterado e a relação está dizendo que pode ser que tenha uma tendência maior à malignidade. Isso chega a ter um impacto nessa situação que eu narrei de você indicar uma biópsia? Sim. Só o fato do PSA estar alterado já é uma indicação. Exato. É aquilo, o exame ele nunca vai ser o indicativo da conduta. A conduta vai ser sempre do profissional. Romualdo Monteiro de Barros, gostaria de saber se o Dr. Rodrigo realiza cirurgia para incontinência urinária. Masculina ou feminina, né? Depende da situação. Vamos lá. O homem, quando ele tem incontinência urinária... O homem, quando tem incontinência urinária, quando fala assim, incontinência urinária é uma coisa muito ampla, né? Mas geralmente, quando um homem precisa ser submetido a um tratamento de incontinência urinária, um tratamento cirúrgico, geralmente ele tem uma deficiência esfincteriana, um problema do esfíncter, por conta de algum tratamento, geralmente pós o câncer de próstata. Geralmente é assim, e aí tem que colocar um esfíncter artificial, porque quando você fala de uma cirurgia, quando você fala de incontinência urinária, pode ter uma bexiga hiperativa, que você vai tratar com medicamento. A gente não tem outra cirurgia que não o uso do esfíncter artificial no homem para o tratamento da incontinência urinária. Essa é uma situação que eu particularmente não faço. Graças a Deus meus pacientes não costumam ficar incontinentes, pode prostatectomia radical, é uma cirurgia que eu não costumo ver. E os pacientes que necessitam, por ser um material de alto custo, por ter uma demanda muito pequena, eu prefiro, tem alguns colegas que são referências nisso, a gente encaminha para que tenha um melhor resultado. Ele não especificou, mas eu estou vislumbrando que seja uma situação como essa. A mulher não, a mulher é muito mais prevalente, são outras questões, a gente faz a cirurgia do sling, que é da telinha, uma cirurgia bastante frequente, isso eu faço aqui em Friburgo com muita frequência. E existe um índice de necessidade de reintervenção, Rodrigo, dessas questões na mulher, aí já pegando aqui, invadindo um pouquinho o nosso assunto, mas na mulher, às vezes a cirurgia ela é muito resolutiva ou, dependendo do caso, pode ter a necessidade de futuramente. A mulher é mais até resolutiva do que essa do esfíncter no homem. O esfíncter, por ser vamos dizer assim, um material, um aparelho, uma prótesezinha, por vezes necessita de uma revisão mecânica. Interessante. Pegando esse embalo, só antes da gente continuar com as perguntas, que eu queria pegar um embalo nesse ponto aí. Eu ia perguntar justamente isso, mas você acabou respondendo mais amplo e foi. Então, era se após a cirurgia da próstata, geralmente, ou não é geralmente, mas pode haver o comprometimento da função sexual, né? O comprometimento ele vai acontecer sempre. Sempre.
O meu projeto de pós-doutorado recente foi inclusive sobre isso. Eu apresentei o meu projeto no Congresso Americano de Urologia, apresentei no Mundial de Medicina Sexual. E por que eu te digo isso? Porque eu mostrei que o impacto na sexualidade ele já começa no diagnóstico. Então basta ele ter a notícia do câncer, ele já vai começar a ter um impacto negativo. Ele já vai se afastar da sua parceria, ele já vai, em 50% dos casos, evoluir com algum grau de ansiedade e depressão. Embora 90% dos pacientes dissessem que a vida sexual era muito importante, mais de 75% diminuíram a frequência sexual. Estou falando só com o diagnóstico antes do tratamento. Então o impacto ele vai acontecer sempre. Quando o homem faz uma cirurgia da próstata, ele pode fazer a cirurgia robótica no Einstein, com o melhor cirurgião robótico do Brasil, ele já vai ter um impacto, porque vai tirar a vesícula seminal, ele não vai mais ejacular, ele não vai ter mais esperma, vai ter algum grau de acometimento na potência, mas eu não estou sendo pessimista, eu estou ajustando expectativa. Às vezes o homem, vou operar fulano, porque eu vou operar robô, vai achar que ele vai voltar igual. Não, mas, por outro lado, a grande maioria dos pacientes vai poder preservar a sua vida sexual, vai poder voltar a namorar, ter uma vida sexual ativa, mas com algumas mudanças. Né? Fora a gama de opções que você tem nesse momento hoje. Sem dúvida. Aí você entra na questão de reabilitação, você tem medicamento, você tem prótese. Né? Você tem uma doença que ela assume o comando de tudo na sua vida, você tem que tratá-la. Né? Isso é uma consequência dela. A notícia é boa que hoje existe resolução muito melhor para isso. E outra coisa, uma coisa é você falar de um paciente de 50 anos, que tem uma parceira jovem, mas você falar de um paciente que está com 75 anos e que a sua esposa não está fazendo, não tem a menor preocupação, que é mais ele que fique bem, que ele fique vivo, que ele fique curado. Então você não pode botar tudo no mesmo pacote. Você chegou a falar sobre a cirurgia, né? Transuretral e aberta. Só complementando aqui, Rodrigo, fala um pouco só para o pessoal entender o que é a cirurgia aberta quando se fala transuretral e o que você usa como critério para escolher. É a lesão em si ou é apenas a questão técnica mesmo? Eu prefiro fazer assim, eu prefiro fazer assim, como é que funciona? Não, na verdade a cirurgia transuretral que você faz pelo canal da uretra, essa não é uma cirurgia utilizada para o tratamento do câncer de próstata. Quando você escutar falar... que é uma confusão que se faz muito. Sim, não é? fulano fez uma cirurgia, uma raspagem da próstata, fez pelo canal, até prova o contrário, ele fez o tratamento de uma hiperplasia benigna da próstata. Existem alguns pacientes que têm um câncer de próstata avançado, muito idoso, e que você não vai fazer um tratamento para retirada da próstata, eles estão obstruídos, estão urinando mal, você pode até fazer esse mesmo tratamento, mas o objetivo é desobstruir o canal, aquele aumento, na maioria das vezes, benigno da próstata. Já quando você tem um câncer de próstata localizado, que você vai oferecer a prostatectomia radical, cirurgia radical da próstata, você tira toda a próstata, vesículas seminais, os gânglios, você tem basicamente 3 formas de oferecer essa técnica para os pacientes, que é a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica. Tá? Cada uma com suas vantagens e desvantagens, e o critério é você oferecer as diferentes técnicas para o paciente. Isso é uma decisão que o paciente vai tomar. Não adianta você falar de robótica para um paciente que está no cenário de SUS, ou que não tem um plano de saúde e não tem a condição de pagar. E se a gente for ver a literatura como um todo, você não tem diferença de resultados. Isso é mais oncológicos e funcionais. Eu estou falando de função erétil, eu estou falando de continência urinária. Você falou, a gente escolheu o robô achando que não vai ter uma complicação. Óbvio que você tem uma melhor recuperação pós-operatória. O paciente que opera por um robô, por exemplo, ele vai tirar a sonda mais precocemente, ele vai ter uma alta mais precoce. E aí a gente abre um parênteses. Obviamente, se ele opera uma cirurgia robótica com um cirurgião robótico que tem um alto volume de cirurgia, ele vai ter um resultado mais melhor. Provavelmente. Então, se você fala assim, eu quero oferecer o melhor, ele faz uma cirurgia robótica com um cirurgião que tem robótico de alto volume, que tenha muita experiência. É o que a gente tem de melhor hoje. Mas isso
não poupa o paciente, né, de complicações que ele vai ter que enfrentar, e ele tem que ter essas expectativas ajustadas, até para ele não ficar insatisfeito com o tratamento que ele vai fazer. Só uma curiosidade mesmo, Rodrigo, na questão da cirurgia robótica, né? A participação humana, ela é apenas na determinação de ações em relação ao momento da cirurgia, ou o robô ele entra num ponto muito específico, a ressecção da lesão, ele faz todo o processo de pele a pele? Como é que funciona? Fica um cirurgião num console, numa plataforma, onde ele vai estar visualizando ali a cirurgia, onde ele vai estar comandando todos os movimentos do robô, tá? E os braços do robô vão estar acoplados no paciente, tá? E lá vai ter um outro colega que vai estar manipulando alguns aparelhos, vamos dizer assim, alguns instrumentos. Então, a cirurgia não acontece se o homem não for lá, não fizer uma incisão, não botar os braços do robô. Se ele parar o movimento ali, a cirurgia não acontece. Então, tem uma participação total, não é o robô que opera. Embora a coisa venha evoluindo, mesmo eles falam de cirurgia que está sendo feita, comandada por um cirurgião aqui, à distância, mas tem que ter um médico. E, repito, se você tem um cirurgião robótico que está aprendendo, ele está na curva de aprendizado, se ele não tiver um proctor, um colega ali orientando, ajudando, o resultado vai ser ruim, vai ser pior do que um cirurgião com expertise fazendo uma cirurgia aberta, porque não é o robô que vai entregar o resultado. Óbvio que o robô oferece muitas vantagens, que aí é onde eu falo, o robô vai ser bom se você tiver um bom cirurgião conduzindo esse robô. Aí você vai ter um resultado excelente. Essa da cirurgia à distância, isso aí é um avanço do avanço, né? Isso chega a assustar um pouquinho. Eu fico imaginando você no meio da cirurgia à distância, eu escuto o cirurgião falando, vem cá, aqui tem Wi-Fi, caiu o sinal. Temos perguntas? Sim. Várias. O Romualdo Monteiro de Barros agradece pela informação e o Dr. Marcelo Ventura fez 2. Quando o adenoma de próstata é localizado e unilateral, se a melhor forma seria a prostatectomia radical ou a radioterapia localizada? Nossa, deve ter alguma equipe nessa pergunta. Se é um adenoma, deve ser um adenocarcinoma. Se é um adenocarcinoma de próstata... Isso. Então, adenocarcinoma, ele está dizendo o seguinte, se tem um câncer de próstata localizado, se você faz uma cirurgia localizada, se você faz radioterapia, isso não muda, porque o câncer de próstata, ele é um câncer que ele é multicêntrico ali. Né? Você tem um tumor localizado, mas isso não impede que você tenha um outro foco que não foi diagnosticado com a biópsia ou com a ressonância. Você tem hoje a terapia focal, né? Que é o HIFU, feita ali nos Estados Unidos para esses casos, deve ser isso que ele deve estar querendo dizer. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem um câncer de próstata, ele é localizado, tem só ali no ladozinho da próstata, às vezes para evitar complicações de uma retirada completa da próstata, é feita apenas o tratamento focal, né, daquele nódulo, daquela região. Uma coisa que, embora já tenha alguns anos, ainda não caiu muito ainda nas graças aí da comunidade urológica, embora tenha muitos estudos, é o tipo da coisa que hoje ainda é um tratamento de exceção. A gente passa uma vida médica ouvindo falar em termos de qualquer cirurgia, né, oncológica, muitas vezes é a questão da margem de segurança. Né? Você abre mais até, às vezes, então, assim, você vê uma coisa muito localizada ali de tratamento. Mais do que isso, hoje o gold standard, esse padrão é prostatectomia radical, ou vai ser radioterapia, ou até se o paciente quer poupar de tantas complicações, se ele tiver uma doença muito localizada de baixo risco, é fazer vigilância ativa. Essa opção ficou muito interessante. Dando continuidade à pergunta dele, em adenocarcinoma com metástase de vesículas seminais, seria interessante o uso de análogos
LH/FSH? Isso é quase uma prova de não live, uma prova de consulta, né, Marcelo? É essa batida, mas vamos lá. Se ele tem doença de vesícula seminal, ele tem a doença metastática, a gente considera como uma doença metastática. Esse paciente muito dificilmente ele vai se beneficiar da oncologia radical, ele vai ter que fazer bloqueio hormonal, ele vai acabar nisso, a gente tem que chamar um oncologista para junto da gente. Então é um paciente que tem já doença avançada. A gente considera, quando você tem doença em vesícula seminal, é um paciente que já tem doença sistêmica, que a gente chama. Uhum. Outra pergunta de Dr. Marcelo Ventura. E a antiga orquiectomia bilateral seria interessante metástase de ossos pélvicos? Sim. O que ele está querendo dizer o câncer de próstata avançado, tá? Paciente com metástase óssea, tudo mais, muitas vezes esses pacientes são fora de possibilidade de terapêutica em termos curativo e a proposta de tratamento é o bloqueio hormonal. Então, é como se a testosterona alimentasse, né, o tumor. Então a gente retira esse alimento, retira a testosterona. E tem formas de você fazer essa castração, entre aspas, a gente fala. Tem a castração química e cirúrgica. Química seria o bloqueio hormonal que ele falou aí, com os análises e tudo mal. Aí esse paciente tem que fazer, por exemplo, uma injeção mensal ou trimestral, tá? Uma forma simples, prática, de você resolver o problema da mesma forma, seria você ou remover os testículos, ou pelo menos o estroma, o tecido ali que produz a testosterona. E isso é muito interessante, porque até os oncologistas são adeptos também, em muitos casos, porque nessa situação, você imagina um paciente que tem que ficar fazendo, a gente viu isso na pandemia, por exemplo, fazer injeções mensais ou trimestrais, veio a pandemia e aí o negócio bagunçou tudo. Se aquele paciente tivesse feito uma orquiectomia, como o Marcelo disse, ao invés de fazer injeção, ele não passaria por isso, não teria essa necessidade. Mas aí a gente entra na questão do aí hoje em dia acaba se vendo ainda muito a orquiectomia ou acaba chamando tudo? A gente oferece, a gente faz mais até na rede pública, mas assim, a situação, né? A maior dificuldade que a gente tem é a questão da aceitação do paciente, desse homem que já está com câncer, se sentir castrado. Mutilado, né? Mas a castração, os efeitos da castração elas vão acontecer mesmo com a medicação, porque o que acontece com a castração é a falta da testosterona. Eu tenho uma pergunta interessante aí. A gente tem visto um uso desmedido de testosterona, né? Galera aí que gosta de usar, a malhação aí que gosta de usar de um ponto de vista estético, enfim, pessoal, sem indicação, né? Não é uma terapia de reposição indicada por médico, nada disso. Nos congressos, Rodrigo, se fala sobre isso? Isso chegou a impactar alguma coisa? Existe algum estudo sendo feito já tentando correlacionar o uso desmedido da testosterona sem indicação médica como um indutor ou um predisponente do câncer da próstata? Não, assim, a testosterona a gente sabe que ela não causa câncer de próstata, mas a gente não sabe como ela vai se comportar, como esse câncer de próstata vai evoluir se ele já estiver instalado. Então hoje a testosterona, para você ter uma ideia, quando você tem a testosterona baixa, existe uma chance aumentada até de você ter câncer de próstata. Tá? Mas quando você repõe testosterona, por exemplo, não estou dizendo nem do abuso, você tem que estar bastante seguro de que esse paciente não tem câncer de próstata. Ele não vai causar câncer de próstata, mas se ele tiver, por exemplo, um câncer de próstata mais agressivo, a gente não tem estudos que nos mostrem que é seguro. Perfeito. Então, ele pode ter complicações relacionadas ao uso dessa testosterona. Perfeito. E isso se aplica também na tendência à doença? Eu não tenho câncer de próstata já instalado, mas eu sou teoricamente alguém que viria a ter. Não. Isso pode acelerar esse processo? Eu sou extremamente contra
tá? O uso indevido de testosterona. Sim, mas o objetivo aqui é as diretrizes e tudo mais, mas eu não sou contra o uso apropriado da testosterona. Perfeito. Então, se eu pego um paciente, o pai teve câncer de próstata, o irmão teve câncer de próstata, e ele tem uma deficiência de testosterona, ele está sofrendo com isso, a qualidade de vida dele está ruim, qualidade de vida sexual e tudo mais, eu vou repor testosterona porque ele não tem contraindicação. Mas é um paciente que, como todos, merece uma atenção, merece um segmento. As pessoas estão fazendo testosterona aí sequer fazendo exame de toque, fazendo PSA. Nem dosando antes também. Exatamente. Então, esse paciente, eu vou explicar para ele tudo isso abertamente. Não vai aumentar a chance de você ter câncer de próstata. Se ele tiver um câncer de próstata, é porque você já deveria ter de toda forma. Mas a gente vai fazer um acompanhamento e se surgir qualquer suspeita, se o seu PSA elevar, se a gente tiver que fazer uma biópsia, a gente já vai parar essa reposição. Até porque na sua outra vertente urológica, a parte da sexologia e tal, disfunções, etc., a testosterona é um dos seus aliados terapêuticos, né? Eu sou fã da testosterona, mas quando indicado. Quando bem indicado. Sim. Mais duas perguntas. O câncer diagnosticado no homem jovem é mais grave? Não necessariamente é mais grave. Tá? Não necessariamente o homem mais jovem vai ter um câncer mais agressivo. Depende do que eles chamam de jovem, né? Então, assim, não a doença em si, né, talvez, mas eu não sei se talvez por ter começado muito antes também, né? Enfim, a questão do acompanhamento, né? Assim, a gente não... Às vezes as pessoas têm a preocupação de começar também a fazer exame muito cedo. Não tem essa recomendação. Porque quando você começa a fazer exames também muito cedo, nós já sabemos que esses pacientes, eles não vão ter nenhum prejuízo em começar a fazer uma avaliação quando de fato tem que ser feito, aos 45, 50 anos. Ele, não, vou começar com 40. Esse paciente, se ele for diagnosticado com 40 ou com 45, provavelmente não vai fazer nenhuma diferença. Então, por isso a gente não tem a recomendação de fazer esse screening, esse rastreamento numa idade mais jovem. Essa questão da agressividade... Curiosidade só agora minha. Qual foi a idade mais precoce que você pegou aí, você lembra? Olha, eu tive um paciente, eu tenho que ele me acompanha até hoje, com 42 ou 43, em uma época em que a gente fazia, a recomendação era a partir dos 40 para quem tinha histórico na família e 45. Tanto que isso aí a gente não pode levar tanto ao pé da letra, a gente tem que conversar com o paciente, é uma decisão compartilhada. Obviamente, quando você, as ações de saúde falam, não, agora passou para 45, 50, por quê? A chance de você diagnosticar um câncer de próstata aos 40 anos é muito pequena. Então, você imagina em termos de saúde pública, você fazer PSA, toque para todo mundo, sobrecarregar o sistema para você fazer o diagnóstico para um. Mas, se esse paciente vem ao meu consultório, ele é proativo, ele quer fazer, ele tem história familiar e tudo mais, você vai explicar tudo para ele, as vantagens e desvantagens do rastreamento que você pode fazer. Esse paciente, ele tinha pai, irmão, outro irmão, todo mundo com câncer de próstata. Ele começou a fazer com 40, 42, ele teve um câncer de próstata. Isso lá atrás mudou a vida dele. Hoje ele é um paciente curado. Salvou ele. Como ele operou muito jovem, manteve sua potência, continência, tudo. Poxa, Uma outra pergunta do Dr. Marcelo Ventura é a seguinte: o professor leva em consideração a análise de colateralidade e de probandos com CA de mama, aumentando possibilidade de CA de próstata? Então, essa é uma pergunta também, embora específica, uma pergunta assim, interessante. A gente vê uma correlação muito grande de câncer de próstata com câncer de próstata. Então, quando eu falo, quando o pai tem um câncer de próstata, dobra a tua chance de ter um câncer de próstata. Quando o irmão tem câncer de próstata, triplica a tua chance. Isso são estudos populacionais, estou falando de uma forma geral. Mas a gente teve lá na UF uma palestra do geneticista recentemente, e quando você tem outros casos na família de câncer de mama, câncer de coloretal, outras coisas, tudo isso vai aumentando a chance de ter outros cânceres também. Câncer, né?
Então, quando o paciente fala, tem história de câncer na família, óbvio, se ele falar que ele tem história de câncer de próstata, isso aumenta. E se ele, como esse paciente meu, que tinha o pai, tinha o irmão e tudo mais, é um paciente que merecia até um estudo genético hoje. Hoje tem estudo genético para isso, inclusive para o câncer de próstata. Mas se mesmo ele não tendo histórico na família de câncer de próstata, ele tem histórico de outros cânceres, se for uma história muito forte, a gente tem que estar atento para isso. Mas é o que o Paladino falou no começo. Independente disso, eu vou fazer exame de toque, eu vou fazer PSA, vou fazer tudo. Agora, quando eu tiver uma situação de dúvida, é um dos fatores que eu vou botar na balança. Eu vou chegar para ele e vou falar, olha só, o seu PSA está um pouquinho alterado, mas você é magro, você é da raça branca, você não tem histórico na família, tua próstata tem um aumento benigno, pode ser que isso não seja nada demais. Quer prosseguir, quer fazer, quer repetir um PSA daqui a uns meses, ou por outro lado, se o paciente, olha, seu PSA está um pouquinho alterado, mas você tem um histórico forte na família, você é negro, você é obeso, você tem outros fatores de risco, tem casos também de outros tipos de câncer. Eu acho melhor a gente ser um pouquinho mais agressivo, porque sua chance é maior. Mas tudo é uma decisão compartilhada, que no final quem vai decidir isso é o paciente. A gente hoje tem cada vez mais feito dessa forma. Uma curiosidade que eu acho bem relevante para a população. A gente sabe que tem algumas orientações prévias ao exame, né, Rodrigo? Tanto da coleta da coleta do PSA mesmo, né? Algumas orientações específicas. O que seriam elas? O negócio de não andar de moto, de assim, esforço? De uma maneira geral, tudo aquilo que pode mexer com a próstata, né? Quebrar a arquitetura da próstata, vamos dizer assim. Então, se o paciente, independente se ele tem uma relação sexual, a ejaculação pode aumentar o PSA, se ele fez o exame de toque retal, se ele andou de bicicleta, coisas que afetam ali a região do períneo, a gente pede para que o paciente aguarde aí pelo menos uns 3 dias para poder fazer. Para que não gere uma alteração laboratorial que não seja condizente com a realidade. Isso. Né? E assim, de toda forma, toda vez que você faz um exame, o toque é normal e o PSA vem alterado, a gente repete o PSA exatamente por esses motivos. Perfeito. Dr. Marcelo Ventura fez a seguinte pergunta. O professor já teve conhecimento de algum paciente com sarcoma prostático? É raro, a gente já teve caso, mas é um dos tipos mais raros de câncer de próstata. E em termos de resultado muda? É sempre mais agressivo. O sarcoma ele vai ser mais agressivo em tudo que qualquer tipo. Em qualquer tipo, e na próstata vai ser diferente. Mas isso é muito raro, muito raro. Na grande maioria dos casos, o câncer de próstata vai ser o adenocarcinoma, o sinal usual, é o que a gente sempre vai ver. Agora, o Dr. Marcelo Ventura envia um grande abraço aos doutores, né? Outro grande, Rodrigo, Marcelo. Dr. Paladino, e também ele elogia a Clínica Sinapse pela live de alto nível, apresentada aí por vocês. Ele ajudou a enriquecer, né? Como se estivesse conosco. Perfeito. E assim foram vários elogios, vários abraços, entendeu? Ao Dr. Fernando Paladino e Dr. Rodrigo Barros, e inclusive algumas perguntas que já tinham sido respondidas previamente quanto à questão do preconceito, né? Então, as demais realmente ao longo da live foram atendidas. E aí eles estão só parabenizando, inclusive elogiando pela facilidade do entendimento em nível aí da comunicação. Eu queria eu mesmo fazer um elogio aqui, que é uma coisa que eu acho muito importante. Né? A gente vê muito na medicina, muitas vezes o colega que é muito militante, é um excelente médico do dia a dia ali, e o professor que também não sabe passar uma dipirona. O Rodrigo, a gente tem alguns colegas que de tempos em tempos a gente vê tendo esse tipo de atuação. Né? O Rodrigo, além de extremamente acadêmico, científico, professor, é um cirurgião absurdamente preparado. Então,
é louvável que tenhamos isso no nosso meio, é uma preciosidade, é uma joia rara aí. A gente tem, eu gostaria de estender, né, esse elogio aos urologistas de Friburgo, né? Eu acho que é uma das especialidades que a gente está muito bem servido, né, Rodrigo? É um time que a gente vê de atuação, lógico, às vezes desponta numa característica, o outro em outro, mas acho que é um time aí, é uma especialidade que a população está muito bem servida. Assim, uma pergunta ótimo. do Wallace. Boa noite, doutor Rodrigo. Pode acontecer de ter o câncer de próstata antes dos 40 anos? E quais os sintomas iniciais? Bom, Wallace, essa é uma pergunta interessante, é o que a gente tinha comentado aqui. Dificilmente você vai fazer um diagnóstico de câncer de próstata em um paciente com menos de 40 anos, porque não faz parte do protocolo de rastreamento. E com relação aos sintomas, vai ser mais difícil ainda que esse paciente apresente algum tipo de sintoma, porque mesmo aqueles pacientes com mais idade, com 50, com 60 anos, eles vão apresentar sintomas relacionados ao câncer de próstata já em idades mais avançadas. E é muito importante ressaltar para o Wallace também, né, a gente repetir aqui, porque o Rodrigo comentou isso mais cedo, Wallace, que é a questão de que procurar o urologista por conta de sintoma, provavelmente é uma situação um pouco mais avançada do que um diagnóstico feito na rotina, né, da onde se exalta tanto a necessidade. O Rodrigo colocou de uma forma muito interessante, que é a questão de você não ter como prevenir a doença, né? Existem doenças oncológicas que você pode fazer uma prevenção ao deixar de ter determinado comportamento, ingerir usar determinadas substâncias. A gente vai falar do câncer de pulmão, vai ser muito mais fácil aparecer no tabagista do que o não tabagista. Tem a prevenção de não fumar. É o que o Rodrigo está falando. Não existe muita questão de você ter como prevenir. Agora, um diagnóstico mais precoce possível, o Rodrigo comentou, você pegando uma fase inicial, você tem uma perspectiva de em torno de 90% a mais de cura. Mas talvez até a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, Paladino, vindo com relação a isso, falar de prevenção, até a própria Sociedade Brasileira de Urologia vem focando muito nisso, que é ver o urologista como médico do homem. Então a gente está falando de câncer de próstata, mas na verdade quando o paciente ele vai ao urologista, a gente vai muito além da próstata. Você vai falar de saúde sexual, você vai ver saúde metabólica, você está falando de cigarro, você faz parte da nossa anamnese, você fuma, você bebe, câncer de bexiga, desencorajar esse paciente a fumar por diversos motivos. Se ele não tem medo de câncer de bexiga, ele vai ter medo de ficar impotente. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente tem de cuidar da saúde desse homem. O que eu brinco com meus pacientes, eu falo, olha, você quer viver? Hoje você está com saúde, você está bem. Você já viu excursão de viúva? Você vê excursão de viúva, né? Porque o homem, ele morre antes. Então, assim, a gente tem que mudar. Verdade isso. Rapaz, é um negócio que é verdade. Agora o Dr. Rodrigo bugou a nossa mente aqui com uma simples pergunta. Mas isso é uma coisa óbvia. Se as mulheres, elas vivem, em média, 7 anos a mais do que o homem, são dados do IBGE, por quê? Tem que vir de algum lugar. Elas estão se cuidando melhor. Então, o homem vai morrer antes e a mulher vai torrar o teu dinheiro, vai curtir a vida e vai curtir as excursões dela lá. Então, se você está tudo ok. E que começam a fazer o preventivo ali muitas vezes com 15 anos, 14, 13. Então a gente uma vida de a gente brinca com idade isso, que a gente já mas assim, a gente brinca com isso, mas não é legal nem para a mulher ficar 7 anos, né, viúva. Então a gente tem que viver bem, viver bastante, o homem, a mulher, os dois morrerem velhinhos